13 de julho, Café com Deus Pai. Você foi sonhado por Deus. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmos 139, 16. Você sabia que Deus traçou um plano para a sua vida antes mesmo de você nascer? Sim, antes de você tomar forma, Deus já tinha visualizado sua existência e registrado todos os seus dias. Pessoalmente, compreender que Deus me viu antes do meu nascimento e já escreveu minha história é libertador, pois isso me assegura de que, mesmo em meio aos desafios, problemas e lutas da vida, não estou sozinho ou lançado à própria sorte. Encarar essa verdade nos permite viver nossos dias com o coração repleto de paz. Entretanto, muitas pessoas não sabem disso. Quando compreendemos nossas origens e percebemos que Deus está no controle, tudo se torna mais leve. Não sei quais são as dificuldades que você enfrenta, mas saiba que você é parte dos planos de Deus. Ele conhece você antes mesmo do seu nascimento, e todos os seus dias foram determinados por Ele. Não permita que distrações ou mentiras roubem de você essa verdade. Por muito tempo, questionei minha existência, mas após ter tido um encontro com Deus Pai e haver descoberto que fui criado com um propósito único, tudo mudou. Independentemente do que você enfrenta em sua vida, nunca se esqueça de sua verdadeira identidade. Você não nasceu por acaso, mas tem um Deus que o ama profundamente e estabeleceu todos os seus dias para serem vividos repletos de amor, alegria, paz e abundância. Rejeite agora as mentiras a seu respeito. Não permita que elas façam parte da sua vida. Sempre que elas tentarem atormentar seus pensamentos, lembre-se de que você tem um Pai presente que nunca o abandonou e jamais o abandonará. A frase de hoje é: as mentiras que tentam aprisionar a sua mente já foram desfeitas pela morte de Jesus na cruz. Lendo mais uma vez: as mentiras que tentam aprisionar a sua mente já foram desfeitas pela morte de Jesus na cruz. Hoje é o dia 194 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 78 e a palavra-chave de hoje é filiação. A palavra-chave de hoje é filiação porque a mensagem de hoje destaca que nós somos filhos de Deus. Tem muitas pessoas que não sabem disso. Tem pessoas que vivem aqui nessa terra pensando: por que eu nasci? Por que eu estou no mundo? Por que eu nasci na família que eu nasci? Tem muitas pessoas que olham para o vizinho, para o amigo, para a amiga e ficam pensando: bem que eu podia ter nascido naquela família, porque se eu tivesse nascido naquela família, a minha vida era muito melhor. Olha só como o pai do meu vizinho, da minha vizinha, é um homem bom.
ele é muito melhor do que o meu pai. Olha só como a mãe do meu amigo, da minha amiga, é uma mãe atenciosa, amorosa, que dá carinho, que cuida dele, que cuida dela. Seria muito melhor. Eu cresci numa família que não era o que eu esperava. Então é por isso que agora a minha vida está desse jeito que está. Eu não aprendi coisas que eu poderia ter aprendido se eu tivesse nascido na família do vizinho, na família da vizinha. Todas essas falas, todos esses pensamentos são pensamentos equivocados. Deus não comete erro, ele não comete falha, ele não formou você como um acidente. Ele não fez você nascer na família em que você nasceu como se isso fosse algo errado. Na realidade, Deus depositou uma confiança em você de que você é capaz, com a ajuda dele, de vencer todo tipo de tribulação, problema, aflição e se tornar uma pessoa que usa tudo o que você viveu para transformar a vida de outras pessoas. Quando você nasce na família em que você nasceu, quando você cresceu vivendo com o seu pai, com a sua mãe, com todos os erros e defeitos que eles cometeram, você foi pensado em servir como uma ferramenta e um instrumento de Deus para a transformação da vida deles. Você é o presente de Deus para mudar a história do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que estão à sua volta. Deus pensou em cada um de nós para sermos agentes de mudança. A questão é que, na grande maioria dos casos, as pessoas preferem colocar-se na posição de vítima e de falar dos sofrimentos que elas passaram, ao invés de tomarem uma posição de aprendizagem das situações e de desafios que as fazem crescer e revelar a glória de Deus na vida delas, elas preferem se lamentar, chorar, colocar a cabeça num canto ou numa parede e dizer: eu nasci numa família ruim, não era o que eu esperava, por isso eu estou aqui. Mas a realidade é que existem muitas pessoas que nasceram de famílias piores do que aquela em que você nasceu, que nasceram de famílias onde o pai era um alcoólatra, não dava atenção, mas a pessoa se tornou um agente de transformação. O próprio pastor Júnior Rostirola, que é o autor desse livro que nós acabamos de ler, o autor do Café com Deus Pai, é o pastor Júnior Rostirola. Vamos ver aqui, ó, na frase que nós lemos no final aqui, tem o nome dele, ó, @Júnior Rostirola, que é o Instagram desse pastor que escreveu esse livro. Quem conhece a história desse pastor sabe que o pai dele era um alcoólatra. Ele não conversava com a mãe dele. E durante algum tempo, esse pastor Júnior Rostirola conta que na adolescência ele pensava: por que eu nasci nessa família? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Ele conta também que quando ele ia para a escola, por ele ter problemas com o pai dele, ele se sentia com um complexo de inferioridade, ele se sentia menor. E quando ele chegava na escola, outros meninos, quando iam jogar futebol, sempre excluíam ele, dizendo:
que ele era fraco, que ele não podia participar das partidas de futebol e ele ficava ali excluído. No meio de todo esse processo, pense, um adolescente passando por essa situação, ele disse que conheceu a Jesus. E quando ele conheceu a Jesus, ele aprendeu que Jesus deu a vida por ele e que ele poderia, por meio de Jesus, ter acesso a Deus Pai e poderia ter acesso a um Deus que é imenso, que é grande e que é verdadeiramente um Pai que cuida de todos nós. Ele se apegou a Jesus e a Deus. Começou a escrever várias cartas em que ele pedia para Deus ajudá-lo. Essas cartas foram se acumulando. Em 2023, ele escreveu o primeiro Café com Deus Pai. Houve uma venda de 5 milhões de cópias no Brasil. Foi o maior livro vendido no Brasil em 2023. Um homem que teve uma história, que nasceu numa família com um pai embriagado, que não dava atenção para ele, conseguiu se tornar uma referência para ajudar famílias. Hoje ele é casado, ele tem filhos, ele é pastor em uma igreja e ele continua escrevendo, dando aconselhamento pastoral e transformando pessoas. Ele poderia se colocar como vítima, poderia se tornar um alcoólatra, poderia dizer: é que eu nasci de uma família assim. Poderia estar cheio de marcas, de feridas, mas não. Se você buscar no YouTube, pesquise Júnior Rostirola, como está ali no arroba, a história desse pastor. Você verá que ele compartilha mensagens de Deus. Inclusive, esse Café com Deus Pai, que nós estamos lendo aqui no canal, você pode ver ele próprio, o próprio Júnior Rostirola, lendo no canal dele. Todos os dias ele faz a leitura e uma pequena oração no canal dele. Se você quiser acompanhar, você tem esse acesso. Ele próprio faz a divulgação desse conteúdo e ele conta que a vida dele foi transformada por esse encontro que ele teve com Jesus. Eu não sei qual a situação que você passou na sua vida. Eu conheci um pastor há alguns anos atrás que ele nasceu como fruto de um relacionamento de prostituição. A mãe dele era uma prostituta e ela, num dos programas que teve, acabou gerando esse pastor. Ela pensou em doar, pensou em colocá-lo para adoção, mas no final entregou para a família dela e a família dela o criou. Ele cresceu e se tornou mais tarde um pastor. Então, independente da circunstância que você está passando, da situação que você está vivendo, vamos ler aqui, mais uma vez no topo da tela, o tema da mensagem. Você foi sonhado por Deus. Os olhos do Senhor viram o embrião que formou você. E ele determinou dias de amor, de alegria, de paz, de felicidade para a sua vida. Mas para acessar todas essas coisas, é necessário desafiar-se, é necessário entrar no posicionamento de Deus. O que fez com que o pastor Júnior Rostirola conseguisse se tornar essa referência que ele se tornou? O posicionamento. Quando ele ouviu a palavra de Jesus, ele tomou posse disso. Ele disse: é isso.
Deus é verdadeiramente o meu Pai e eu vou viver para Ele. Então, muitas pessoas, vamos dizer que muitos de nós, não vivemos os dias que foram determinados para mim e que foram escritos por Deus antes do nosso nascimento, porque nós nos encolhemos, ficamos com algum complexo, trauma, medo, timidez, receio, necessidade de aprovação. Você não foi feito para depender que as pessoas aprovem você. Você só precisa da aprovação de Deus. E Ele amou tanto a mim, a você, a todos nós, que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz e dar o perdão de todos os nossos pecados. Independente do que você fez, talvez você se envolveu com muitos homens, talvez você se envolveu com muitas mulheres, talvez você cometeu algum delito e de repente cumpriu até algum tempo de prisão. Deus quer limpar a sua história e trazer o novo na sua vida. Ele tem uma história bonita para todos os que se achegam a Ele, mas muitos preferem se entregar e não colocar a confiança nele e se posicionar. Então o convite de hoje é que você se posicione. Como nós lemos na mensagem, Deus tem um plano traçado. Você não nasceu por engano, não foi acaso, não é erro. Deus é o dono da vida. Se você rompeu e está aqui respirando, então Ele tem uma história para você. Você quer acessar essa história? Não vai ser fácil. O próprio Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33: No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo? Tenham ânimo. Se vocês estiverem comigo, vocês vão contar com o meu apoio, vão contar com a minha ajuda. E a ajuda dele é a ajuda que vem do próprio Deus. Ele é o Deus Filho. E ele prometeu dar o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus para cada um que se posiciona em Cristo, em estar nele. Então, deixe todos os pensamentos de que, eu não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu estou aqui. Você foi sonhado por Deus. Os olhos do Senhor te viram, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, versículo 16. Então, como eu faço para mudar a minha vida e para mudar a minha história? Peça para Deus dar sabedoria para que você possa acessar esse caminho, para que você possa acessar a história que Ele tem para você. Então, a palavra-chave de hoje é filiação, porque você é filho dele, você é filha dele. Ele chamou você antes de ser filho ou filha do seu pai ou da sua mãe. Você é filho e você é filha dele. Você é amado dele, você é amada dele. Independente do que você tenha feito, independente do que queiram apontar o dedo para você e acusá-lo ou acusá-la de coisas que você fez. Então somente se posicione hoje. Vamos ler mais uma vez essa frase aqui de hoje. As mentiras que tentam aprisionar a sua mente já foram desfeitas pela morte de Jesus na cruz. Quais são as mentiras que estão na sua mente? Eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz.
mas eu já fiz tanta coisa errada, eu não consigo mais fazer algo diferente. Ah, mas é porque eu nasci dessa família. A minha família não é a melhor, a minha família não é a mais rica, a minha família não é a mais isso ou aquilo. É tudo mentira. A família do pastor Júnior Rostirola era de um pai que era bêbado. Poderiam dizer: o que você espera da sua vida? Você vai ser um bêbado igual seu pai. Mas não foi. Tem um jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo, que ele fala que o pai dele também se embriagava. E ele disse que a família dele também era disfuncional. E ele olhou e, ainda adolescente, ele disse: a minha família não será assim. A minha família será uma família abençoada. Em uma entrevista ele disse sobre o que ele bebe: eu bebo sempre água. Água e água e água. Porque eu quero ter o cuidado com a minha saúde. Aquilo que você pensa que é mal, você mesma pode mudar. Então, as mentiras que tentam aprisionar a sua mente, a mentira está tentando, não deixe a mentira aprisionar você. Reaja, veja essa palavra, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele viu quando você foi gerado, quando você foi gerada. Ele desejou que você estivesse aqui. Ele quer que você esteja aqui. Ele dá o fôlego de vida todos os dias. Quando você acorda, quando você abre os olhos, Ele está dizendo: é mais uma chance, meu filho. É mais uma chance para você fazer o melhor. Então as mentiras, elas tentam aprisionar você, mas elas já foram desfeitas. Jesus morreu por amor a você, para que você possa, por meio dele, ter acesso a Deus Pai e, por esse acesso, ter uma vida completamente transformada para fazer a diferença. Lá no Salmo 90, no versículo 12, está escrito assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal forma que alcance um coração sábio. O que ele está dizendo? Ensina-me, Senhor, a cada dia eu ser mais sábio. Vamos ler esse Salmo 90. Salmo 90 foi escrito por Moisés. Ele nos diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Veja, Deus é o nosso refúgio. 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja que boa notícia. Ele é eterno. Ele sempre foi Deus. E foi esse Deus que é eterno que criou a mim e que criou você. 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. O versículo 3 está dizendo que quando os homens começam a tomar atitudes más, começam a fazer coisas terríveis, Deus reduz o homem à destruição, faz com que cada um pague pelos seus próprios atos. E ele diz: volvei, ou seja, voltem, filhos dos homens. Ele não castiga a mim e a você porque ele quer a nossa destruição. Ele nos castiga e coloca um limite na nossa maldade para mostrar: ei, eu sou Deus. Você tem limite. Volte para mim. Versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 1000 anos para Deus é como um dia. Versículo 5. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. 6. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca.
Versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Ele está dizendo que a nossa vida é assim. Deus nos leva, nós vivemos por um tempo. O versículo 5 ali no topo da tela. Tu os levas como corrente de água. Uma corrente de água passa rápido. É uma corrente de água. A nossa vida é assim. São como um sono. Você dorme uma noite e de repente a nossa vida já foi. São como a erva que cresce de madrugada, versículo 6, de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois nós somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor nós somos angustiados. Moisés está dizendo, quando nós praticamos muitos atos de maldade, quando nós nos afastamos de Deus, nós acabamos por sofrer angústia, tribulação, dificuldade. 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Moisés está perguntando: quem é que conhece o poder de Deus em toda a sua dimensão? No versículo 12, ele pede que ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Por que Moisés pede isso? Porque ele está dizendo, olha, tudo que ele está dizendo, que Deus, ele é eterno, ele é de geração em geração. Que Deus, ele olha para nós, os nossos erros, as nossas falhas, ele coloca limite e pede para nós, voltem para mim. O que ele quer é que a gente se posicione e se volte para ele. Mas os homens, ao invés de se voltarem para Deus para viverem os dias que Deus preparou para eles, preferem reclamar, murmurar, se chatear, dizer que Deus não liga para elas, que Deus não cuida delas, que Deus não é nada pai delas. E elas não se sentem filhos de Deus, não se sentem filhas de Deus, então o que elas recebem é a ira de Deus. A ira de Deus consiste em, já que você não quer viver os meus dias que eu preparei, que eu escrevi para você, então você vai sofrer as consequências das suas decisões. Como um filho que sai da casa do seu pai e passa por vários sofrimentos quando o pai estava sempre lá, de braços abertos e cuidando do seu filho. Por isso Moisés, ele termina esse salmo a partir do versículo 12 dizendo assim: diante dessa nossa tolice, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Moisés está dizendo: me ensina a viver cada dia contando o dia na tua presença, porque daí eu vou ter o coração sábio, eu vou viver o que o Senhor preparou para mim. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Versículo 13. Ele está dizendo: pare de nos castigar, volte-se para nós. Até quando o Senhor vai continuar nos castigando? Nós estamos nos arrependendo. Versículo 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Ele está dizendo: dê-nos satisfação logo cedo, logo de madrugada, com a tua benignidade. Benignidade é bondade, para que nos regozijemos. Regozijar significa gozar de novo. Regozar. Regozijar é ter alegria de volta. E nos alegremos todos os nossos dias. 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Ele está pedindo que a partir de agora, em que nós nos arrependemos, que o Senhor nos dê em dobro alegria, pelo sofrimento que nós passamos, quando nós andamos no caminho errado. 16.
apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Ou seja, a obra de Deus, ela é sempre maravilhosa. Todas as obras que Deus faz são boas. E ele fala: apareça a tua obra, o que é bom para nós, que somos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. Imagine a glória de Deus sobre nós, sobre aqueles que são filhos dele. 17. E seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Ele está dizendo que agora nós vamos fazer obras boas, então que essas obras sejam confirmadas. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus confirmou a obra das mãos do pastor Júnior Rostirola. Ele passou pelo sofrimento que passou, resolveu seguir a Deus e ele escreveu esse livro, está fazendo diferença na minha vida, na sua vida. Nós estamos meditando em cima desse texto. E da mesma forma, Deus pode fazer a diferença na minha vida e na sua vida, se você assumir a posição de filho, se você assumir a posição de filha. Se você quer assumir essa posição de filho e de filha hoje, você pode aceitar a Jesus. Para você aceitar a Jesus, você precisa fazer uma pequena oração. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você aceitou Jesus como teu Senhor. Agora você tem um líder, um mestre. Você tem Jesus como teu Senhor. E, por Jesus, você é filho de Deus Pai. Pode conversar com Ele, colocar as suas preocupações em oração a Ele. A oração é uma conversa com Deus. Você não precisa fazer rituais. Você pode falar com Deus 24 horas por dia. No ônibus, dirigindo, lavando louça, lavando roupa, arrumando o carro, consertando uma televisão, formatando um computador, numa consulta médica, aguardando enquanto o dentista ainda não atendeu você, andando na rua, você pode estar falando com Deus e dizendo: Deus, olha, isso e isso que eu estou passando. Ele ouve todas as suas orações e Ele ama você e te vê como filho. Você aceitou Ele como Salvador? Significa que você reconhece que tem pecados e que a morte de Jesus na cruz te deu salvação. Salvação dos seus pecados. Agora você foi perdoado e você consegue falar diretamente com Deus. Foi por causa de Jesus morrer na cruz que você pode fazer essa oração direto a Deus e Deus escuta você. Você pediu para ter o seu nome anotado no livro da vida. Lá em Apocalipse, capítulo 20, está escrito que o livro da vida é o livro onde estão os nomes dos que receberam a Jesus. E você recebeu ele agora. Então, no livro da vida estão os nomes dos que são filhos dele. O livro da vida é como o livro do registro de nascimento. Você nasceu para ser de Deus agora. E como você nasceu para ser de Deus agora, você tem todos os dias que Deus escreveu para você. E você pediu para ter o Espírito Santo, que vai seguir a sua vida. Procure uma comunidade de fé, uma igreja em que você se sinta bem. Procure o discipulado, se batize nas águas. Quando você se batiza nas águas e você sai das águas, você está dizendo que você está nascendo para ser uma nova pessoa em Jesus. E participe da ceia. A ceia é uma comunhão para os batizados nas águas, em que se parte o pão e se oferece um cálice com suco de uva, onde o pão simboliza o corpo de Cristo que foi morto por mim e por você, e o cálice simboliza o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Agora, lendo mais uma vez a mensagem. Você foi sonhado por Deus. Os olhos do Senhor viram o seu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. A história de sofrimento que, por acaso,
você talvez tenha sofrido até aqui, é uma história de superação, de vitória, de conquista, de sucesso, quando você coloca a sua história na mão dele. Assuma sua posição de filho. Lendo mais uma vez a frase de hoje, não acredite nas mentiras que tentam aprisionar a sua mente, porque elas já foram desfeitas pela morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz abriu o acesso ao Pai. Você é filho. Essa é a palavra de hoje. Filho, filiação. Você é filho de Deus. Pai amado, te agradecemos por essa mensagem de hoje, que nos fala que fomos sonhados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor agora tome conta da vida de cada pessoa e que cada pessoa viva o teu sonho, o teu plano, os teus dias, que foram escritos pelas tuas mãos, e que os nossos dias sejam guiados de acordo com a sabedoria. Nos ensina, como Moisés escreveu no Salmo 90, a contar os dias de tal maneira que entreguemos tudo nas tuas mãos, de tal maneira que cada dia seja um dia de sabedoria. E o dia é sábio quando colocamos tudo nas tuas mãos e fazemos o que o Senhor ordena e não o que nós pensamos. Quando permitimos ser filhos do Senhor, porque o Senhor nos revela o que o Senhor quer que nós façamos. E quando nós agimos pela tua direção, a nossa vida muda, ela se transforma, ela é diferente. Independente do que aconteceu, o Senhor muda o que era amargo para o que é doce, o que era ruim para o que é excelente, aquilo que parecia que não seria para aquilo que é, porque o Senhor é aquele que faz brotar coisas novas e belas de caminhos onde não havia nada. O Senhor fez assim com a terra. O princípio fala que o teu espírito se movia sobre a face das águas e que a terra era sem forma e vazia. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. E as coisas foram sendo criadas, uma por uma, até o Senhor formar os céus e a terra. Então que hoje haja luz sobre a vida de todos os que ouvem essa mensagem. A luz que começa a mudar a vida e a história de todos os que são teus filhos, que assumem esse posicionamento de filhos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos agradecendo. Amém e amém.